Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Meu nome é Thalia e a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o que são as startups. Eu estou aqui com a Fernanda e ela vai se apresentar para vocês. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso segundo episódio, sejam muito bem-vindos. Bom, o primeiro ponto é que vocês já devem ter ouvido falar sobre startups, mas o que é de verdade ali uma startup? O que muitas pessoas às vezes se confundem é que a startup sim, ela é uma empresa jovem e ela tem um modelo de negócios inovador e escalável. E na maioria das vezes é baseada em tecnologia. Mas será que é só em tecnologia que as startups são baseadas? Não, existem muitas startups que elas podem ser empresas que são consideradas startups, mas que elas não têm essa vertente tecnológica. O que a gente vai entender que é de diferente dessas startups para as empresas tradicionais? É que elas têm um crescimento rápido e elas têm um grande potencial de impacto. Então, o que a gente vai entender com isso? Elas são escaláveis, ou seja, elas têm esse potencial de impacto muito rápido e essa é a principal diferença delas. Algumas das características que a gente pode entender nesse processo é que elas têm uma vertente inovadora, então apesar dela não estar vinculada sempre à tecnologia, ela busca sempre inovação, agilidade e ela sempre tem um foco no cliente e numa capacidade de pivotagem. Fer, você sabe o que é pivotagem? Você já ouviu esse termo? Já. Com certeza. E você, ouvinte, já ouviu o que é pivotagem? Isso é a troca de modelo de negócio ou até mesmo da área que uma empresa atua. O que a gente vai entender com isso? Ela é importante para que em alguns momentos de extrema crise ou ruptura a empresa consiga ter essa mudança. Então, só para a gente entender num contexto geral, a startup é uma empresa de pequeno porte que ela nasce com a ideia de crescer, ela tem um crescimento acelerado, é escalável, busca um negócio inovador e ela tem essa capacidade de pivotagem, que é essa troca de modelo de negócio ou até mesmo de área de atuação quando necessário. E aí, ao contrário desses negócios tradicionais que a gente vê, elas geralmente vão operar em alguns ambientes de incerteza e elas fazem primeiro uma validação do modelo de negócios. Por isso que elas são caracterizadas como startup e existem algumas vantagens de se ter startup. Isso mesmo. E também as startups, elas passam por vários estágios, né? Existem diversos tipos deles, mas falando desde o início, ela começa com a ideação, que é quando o conceito de fato ele é desenvolvido. Segue-se depois a validação, que é o momento de testar essa ideia no mercado real, e depois o crescimento ele ocorre quando o produto ele de fato encontra o mercado. E finalmente a gente chega na parte de escalabilidade. Então a escala é quando a startup de fato ela expande rapidamente, né? O que é muito comum ali para as startups e por isso se chamam startups. Cada fase tem os seus desafios únicos e aí vai desde encontrar um financiamento até gerenciar o crescimento rapidamente. O pivô de tudo isso, né, tudo que desencadeia todos esses acontecimentos, ou seja, a capacidade de mudar rapidamente a direção do negócio com base no feedback do mercado é crucial para a sobrevivência e o sucesso desse novo empreendimento. Muito bem. É legal também a gente pensar que os tipos de startup eles podem ser divididos por modelo de negócio. O que é isso? A gente tem alguns modelos que são, por exemplo, B2B, que é o Business to Business. Para quem nunca ouviu esse termo, são empresas que servem outras empresas. E um exemplo é a gente pensar em softwares de gestão empresarial. Eu crio um software para uma empresa e eu vendo para ela, então eu sou caracterizada como B2B. Um outro modelo é o B2C, que é o mais comum que a gente tem, que é o Business to Consumer, que é aquela empresa voltada para o consumidor, então eu estou entregando algo diretamente para o consumidor final. E um exemplo disso são até mesmo aqueles aplicativos de entrega de comida, eles nascem como uma startup e estão ali entregando para o consumidor. A gente tem o B2B2C, que é um pouquinho mais complexo, mas ele é Business to Consumer. Então, eu tenho uma empresa que serve outra empresa que impacta o consumidor final. E aí, um exemplo disso são plataformas de e-commerce para lojistas, aquelas grandes plataformas de e-commerce ou até mesmo algumas outras plataformas que fazem essa conexão. E a gente tem, por fim, o C2C,
que ele facilita algumas transações entre os consumidores, porque ele é consumer to consumer, como marketplaces de produtos usados. Então, a gente tem um exemplo bem básico, por exemplo, que é o próprio marketplace do Facebook ou o Enjoei. Cada modelo tem suas próprias estratégias e alguns desafios que são únicos nesse processo, mas é um ponto muito importante quando eu vou definir ali a minha startup, entender quem é o meu cliente final e aí, com base nisso, decidir qual que é o meu modelo de negócio dentro desse processo, quem que eu vou servir nesse processo todo. Realmente, Thalia, e essa parte de modelo de negócio, ela pode parecer muito confusa para quem está começando e por causa disso, a orientação é sempre buscar um aconselhamento para fazer a melhor definição. E falando, né, sobre o modelo de negócio, a gente não poderia deixar de falar sobre segmentos. Então, as startups existem inúmeros tipos de segmento e estão revolucionando diversos deles. As fintechs, por exemplo, estão transformando os serviços financeiros, desde os pagamentos móveis até investimentos automatizados. Health techs focam em melhorar os cuidados com a saúde, com telemedicina e dispositivos de monitoramento. As edtechs estão reinventando a educação com plataformas de aprendizado online personalizado. Agtechs aplicam tecnologia na agricultura, otimizando a produção e a sustentabilidade no geral. E as green techs desenvolvem solução para desafios ambientais. Existem outros diversos segmentos emergentes, incluindo a legal tech, proptech e muito mais. No caso, mostrando como essa inovação está atingindo todos os aspectos das nossas vidas no cotidiano em geral. Muito bem. Bom, a gente consegue entender aqui que existem todos esses segmentos que nós citamos, mas existem vários outros e é muito importante nesse processo que as pessoas, as empresas em si, as startups, elas definam e entendam qual é o segmento que elas querem seguir. Então, eu já defini o meu modelo de negócio, sei qual que é o meu segmento, e aí, a partir disso, eu consigo entender quais são as características que a minha empresa precisa ter, questões legais. Um ponto importante nesse processo todo é entender que o funcionamento de uma startup e as leis e impostos que incidem sobre ela são diferentes de uma empresa tradicional. E uma coisa que eu vejo acontecendo muito é que, às vezes, as pessoas confundem o que é uma startup efetivamente. Elas esquecem que a startup ela é voltada para a inovação e não é um negócio tradicional pequeno. Não sei se você tem percebido isso também, Fer, mas é uma coisa que eu, observando, consigo perceber e por isso a importância de se entender o que realmente é uma startup ali nesse processo. O nosso episódio de hoje acaba por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor para você entender um pouquinho sobre o que é uma startup. E no próximo episódio a gente vai falar de um passo bem importante nisso do ramo e do mundo das startups, que é o pitch. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Até a próxima semana, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais e nos vemos em breve. Tchau!